Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos à última parte da nossa apostila, que é a produção escrita, que consiste em vocês recontarem uma narrativa, recontarem uma história a partir de uma HQ, de uma história em quadrinhos, ou de partes de uma história em quadrinhos. Baseiem-se em parte de uma história em quadrinhos ou em uma história em quadrinhos e recontem essa história em forma de conto. Lembrem-se de usar a linguagem figurada, lembrem-se de usar as metáforas, comparações, algumas figuras de linguagem que nós já estudamos em outros momentos nas apostilas anteriores. Então, recontar uma narrativa. Contar histórias faz parte da vida do ser humano desde sempre. Você gosta de ler e de ouvir histórias? Leia esta tira que fala do significado das histórias em nossa vida. Olha que tirinha bacana. Os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me diz que somos feitos de histórias. Você concorda com o que diz o personagem Armandinho? Que tal também contar uma história? Então aqui vem as sugestões, vem as orientações. A partir de uma HQ de que você goste, você pode utilizar uma história em quadrinhos que você tem em casa ou que você baixe da internet. Próxima semana eu vou compartilhar algumas com vocês. Ou de um trecho dessa HQ, elabore um texto com suas palavras, porém mantendo a narrativa original. Você vai manter a história original, mas aí você vai escrever um texto com as suas palavras. O objetivo é que seu texto seja lido por alguém que não conheça o personagem e ou para quem você quer recomendar a leitura. Você pode entregar sua história para alguém da família ou algum amigo. Veja alguns exemplos de HQs. Aí nós temos aqui alguns exemplos, tal. Depois eu vou baixar alguns gibis, algumas HQs para compartilhar com vocês. A Mafalda tem um monte de tirinhas bem bacanas, né? Snoopy, Perdidos no Mar são histórias de aventura, aventuras de Tintim. Turma da Mônica tem um monte de histórias bacanas. Então depois eu compartilho com vocês algumas HQs. Antes de começar, 1. Releia com atenção a HQ ou o trecho que escolheu e observe a sequência narrativa e as ações dos personagens. Você precisa observar isso para, a partir dessa sequência, você contar a sua história. 2. Defina quem será o leitor da sua história e escolha a variedade linguística mais adequada para compor seu texto. Se vai ser uma criança, lá do primeiro aninho, por exemplo, você tem que mudar a linguagem para que essa criança entenda. Se for uma criança, se for um adulto, você tem que adequar a sua linguagem para esse receptor adulto. 3. Não se esqueça de organizar a narrativa, que deverá ter começo, meio e fim. Toda narrativa precisa ter começo, meio e fim. Não adianta você pegar um trechinho de uma HQ, só iniciar a história e ficar por isso mesmo. Não dá. Tá? Começo, meio e fim. Planejando o texto. Estabeleça a sequência. O que acontece primeiro, as situações que vêm em seguida, a complicação, que é o problema que precisa ser resolvido na história, e o desfecho, que é o final da história. Vai ser um desfecho surpreendente, original, um desfecho esperado. Você pode, por exemplo, agrupar alguns quadros da HQ que tratam da mesma situação para criar os parágrafos de seu texto. 2. Organize a sequência empregando palavras e expressões que marquem tempo ou lugar. O leitor precisa saber em qual tempo, qual a sequência narrativa e em que lugar as coisas acontecem. Se for necessário para a sua história, ou a continuidade da história, como um dia, certa vez, depois disso, nesse momento, etc. 3. Verifique qual é o obstáculo, o conflito a ser superado. Ele precisa estar presente em seu texto. 4. Crie diálogos entre os personagens, tanto em discurso direto, que é quando a própria personagem fala, com uso de travessões, por exemplo, como indireto, que é quando o narrador fala pela personagem.
empregando sinais gráficos e os verbos de elocução para introduzir as falas. Argumentou, disse, falou, compreendeu. 5. Utilize linguagem adequada aos personagens. Se for uma personagem criança, você tem que ter uma linguagem adequada a essa criança, se for adultos também. Levando em conta a idade deles e a situação que está sendo narrada. 6, desculpem. Lembre-se de usar os verbos no passado para os fatos ocorridos. Se você já está contando uma história que aconteceu, está contando uma história já ocorrida, os verbos têm que estar no passado. Fez, disse, compreendeu, buscou, essas coisas. Se no papel de narrador você quiser incluir comentários, empregue o presente. Se o narrador for comentar alguma coisa sobre as personagens, o lugar, você utiliza o tempo presente. Dicas. Adote o ponto de vista de um narrador em terceira pessoa. Seria mais interessante você usar a terceira pessoa, contar a história de outros, né? Já que você vai se basear numa história em quadrinhos. Se necessário, use sinônimos ou outras palavras para retomar o que já foi dito. Aqui é aquela questão de você não repetir sempre a mesma palavra. Use sinônimos. Ao invés de falar menina 1 milhão de vezes, use outras palavras. A garota, coloque o nome para essa, dê um nome para essa menina e use o nome dela de vez em quando, ok? Não use a mesma palavra várias vezes. Vá usando sinônimos para não ficar uma coisa repetitiva. Dê um título à sua produção e assine como autor. O título é importante, dê um título bem sugestivo, bem interessante, um título que vai despertar a curiosidade do seu leitor. A pessoa olha o título, lê o título e fala, poxa, esse texto deve ser bacana pelo título que ele tem. Por fim dessa produção, autoavaliação e reescrita. Após elaborar o texto, avalie sua produção. A narrativa está estruturada em início, meio e fim? Possui um conflito? Possui um problema para ser resolvido? Se não tiver um conflito, se não tiver um problema, não é um conto, aí não tem história para narrar, ok? Então prestem muita atenção nisso. A linguagem está adequada aos personagens? Aqui é o momento em que você vai avaliar o seu texto. Você usou personagens infantis ou adultos? A linguagem está adequada a cada uma dessas personagens? Os discursos direto e indireto foram usados adequadamente, com variação dos verbos de elocução? O verbo de elocução nós já falamos, é aquele ele disse, ela falou, ele comentou. Adequem bem essas questões todas. As palavras foram escritas corretamente? Reescreva o texto, analise isso, corrija as palavras, pesquise um dicionário, certo? Mas escrevam corretamente as palavras. A pontuação pode ajudar os leitores a compreender o sentido e a intenção do que está escrito? Prestem muita atenção na pontuação, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências. Reticências é importante quando você interrompe a fala de alguém ou quando a pessoa está meio em dúvida, você usa os 3 pontinhos que são as reticências. Então prestem muita atenção, ponto e vírgula, 2 pontos, vírgula, tá bom? 2. Entregue seu texto juntamente com as respostas às questões da apostila. Então, sempre que você responder no caderno ou que você produzir no caderno, destaque as folhas e entregue junto com as apostilas, porque senão eu vou achar que você entregou a apostila em branco, certo? Espero que vocês não estejam deixando as respostas no caderno. Se não quiserem destacar as folhas do caderno para anexarem para colocar junto com a apostila, tirem uma foto e mandem no privado para mim, porque eu preciso avaliar a sua produção e as suas respostas também. 3. Em uma folha separada, reescreva a sua narrativa. É muito importante você reescrever o seu texto, corrigindo eventuais falhas para ser a versão final. Então, a versão final tem que ser reescrita, tem que ser corrigida. Você não pode entregar com um monte de rasuras, com um monte de rabiscos, com a letra feia. Você tem que dar uma caprichada nessa versão final.
4. Entregue sua produção para quem escolheu como destinatário. Se você escolheu alguém como destinatário, dê para essa pessoa ler. Faça isso, de repente, antes de você reescrever o texto, porque aí essa pessoa pode te ajudar também na reescrita. Se quiser, acrescente uma ilustração e aplique-a junto ao texto. É legal você fazer uma ilustração, fazer um desenho referente àquele texto que você esteja produzindo, ok? Então essa é a produção, é você escolher uma história em quadrinhos ou alguns trechos de uma história em quadrinhos, pode ser até dessas aí que a gente analisou na apostila, não tem problema algum. Mas eu vou postar algumas HQs na próxima aula, tá? Então produzam o texto, é importante, é uma das avaliações do bimestre e tenham uma boa sorte. Usem a linguagem figurada, é importante vocês usarem bastante a linguagem figurada e usarem de muita criatividade na produção do texto, ok? Até a próxima aula, tudo de bom e cuidem-se!